Olá pessoas, sejam todas e todos bem-vindos no canal. Vou fazer um vídeo muito saboroso. Eu vou falar de um tema da matemática no Japão, séculos 18 e 19 principalmente, que é uma coisa muito linda. Chamei de arte e geometria no Japão. Não é um tema muito difundido no nosso meio de professores de matemática. Eu tive a felicidade de ser apresentado aos Sangakus, não sabia nada disso, até que um grande amigo meu, o professor Cláudio Arconcher, fazendo o mestrado dele na Unesp, que ele apresentou a dissertação em 2001, a dissertação chamava Geometria dos Templos Religiosos Japoneses. Foi aí que eu aprendi, porque o Arconcher é um amigo muito próximo. Eu tenho um exemplar da tese dele. Então, eu não sei se essa tese já foi digitalizada, porque nessa época, 2001, não se digitalizava muita coisa ainda nas universidades. Foi logo depois que começaram. Então, eu tenho um exemplar da tese físico e eu aprendi a beleza do que são esses sangakus graças à tese do amigo. Então, vou mostrar vários sangakus para vocês ficam olhando. Primeira coisa, são tabletes de madeira, no início de 50 por 30 centímetros, e com o tempo eles foram ficando maiores, então existem desses tabletes bem maiores do que isso, que eram colocados em templos religiosos, principalmente shintoístas, mas tem também em alguns templos das outras religiões praticadas no Japão, templos budistas, por exemplo. Então, nos templos, as pessoas colocavam um tablete, vocês estão vendo imagens desses sangakus, em madeira, com uma figura geométrica muito bem feita, feita com muito esmero, com muita arte, com cor, e um texto numa língua que é a língua Kanbun, que não é uma língua muito conhecida hoje, não é o japonês tradicional. Então eles eram escritos em Kanbun, e eram colocados nos templos como oferendas. Não é muito claro oferenda do quê? Se era uma gratidão pelo estudo, se era uma gratidão por alguma graça concedida, por alguma meta atingida. Mas, enfim, as pessoas colocavam essas tabletes de madeira nos templos como ofertas aos deuses. As artes na madeira tinham uma ilustração geométrica, essencialmente geométrico, tinha uma ilustração geométrica e o enunciado do problema, não tinham a solução do problema. Mas as pessoas colocavam quando tinham a solução, mas não publicavam a solução. Inclusive, no século 17, 18, 19, começou uma tradição no Japão de serem editados livros que continham as soluções dos problemas que estavam nos templos. Estima-se que foram, ao todo, cerca de 1000 desses quadros de madeira. Muitos foram destruídos, tem-se imagens, reproduções, muitos foram perdidos, tem referência ao problema no livro que resolveu, mas não se tem mais a madeira original com o problema. É uma coisa que está sendo muito estudada, né, nesse século XXI. Um grande professor japonês, esse Hidetoshi Fukagawa, está fazendo um grande trabalho de garimpar informações sobre os sangakus e publicar no Ocidente, nas editoras tradicionais do Ocidente, em inglês, divulgando esse momento da matemática japonesa. Então, se alguém quiser buscar informações mais recentes, procure por coisas desse professor japonês. Nesse período Edo no Japão foi de 1600 a 1867. O Japão estava muito isolado, era uma sociedade mais rural e muito isolado. Exatamente o fim do período Edo foi o início da modernização do Japão. Foi uma decisão de governo de colocar o Japão em sintonia com as grandes economias mundiais. Isso já na segunda metade do século XIX. Nesse período,
a cultura japonesa estava mais isolada do Ocidente. Tinha, claro, comércio, não era qualquer país que podia fazer comércio com o Japão. Os dois principais países com mais autorização para fazer comércio eram Portugal e Holanda. Mas foi um período que o Japão estava um pouco isolado. E isso criou uma coisa curiosa, porque, pelas essas razões que não são totalmente claras, houve esse grande desenvolvimento pela geometria, esse grande apego à geometria, e muitas coisas foram feitas de forma independente no Japão. Por exemplo, esse problema de Malfatti, é um problema que eu já conto, ele no Ocidente é conhecido como problema de Malfatti, um italiano, século XIX, mas ele aparece em Sangakus antes de aparecer no Ocidente, na Itália, pelo Malfatti. Quer dizer, o desenvolvimento da geometria japonesa foi tão bonito que ele chegou a um resultado difícil antes do próprio Malfatti. O problema de Malfatti é o seguinte: você tem um triângulo e você quer achar uma maneira de inscrever 3 circunferências, de modo que as circunferências sejam tangentes 2 a 2, externamente, e tangentes a 2 lados do triângulo. Não é fácil nem de imaginar uma circunferência tangente a 2 lados. Uma outra circunferência tangente a 2 lados e tangente à primeira. E agora eu tenho que pôr uma terceira circunferência tangente às 2 e tangente aos 2 lados do triângulo. Então, o problema de Malfatti é como fazer esse processo. Dado um triângulo qualquer, colocar 3 circunferências tangentes 2 a 2 externamente e cada uma delas tangente a 2 lados do triângulo. Essa aqui é uma ilustração. Isso apareceu num problema de Sangaku antes de aparecer na Itália pelo Malfatti. Então, é uma coisa extremamente rica. É um material muito bonito para fazer projetos com os alunos, né? Pedirem para alunos estudarem, procurarem na internet exemplos de Sangakus e analisarem as respostas. Como eu disse, as obras que estavam nos templos não tinham as soluções. Tem muito exercício bem difícil. Eu vou fazer, para vocês verem, uma coisa que é muito típica dos Sangakus, um problema que eu obtive, né, num site de Sangakus, não peguei na tese do meu amigo, peguei num site de Sangakus, e que é um problema, eu vou chamá-lo de dificuldade média. Tem muitos Sangakus com a dificuldade bem maior do que essa que eu vou fazer. E aparentemente os Sangakus eram cultivados por toda a sociedade, não tinha uma coisa hierárquica, não eram só os nobres ou os sábios. Todo mundo cultivava essa geometria que está embutida nos Sangakus. Eu vou fazer o seguinte problema, para vocês sentirem um pouquinho o sabor do que as pessoas gostavam de pôr nos Sangakus. Uma circunferência tangente a uma reta, uma segunda circunferência tangente à primeira e tangente à mesma reta, uma terceira circunferência tangente às 2 e tangente à mesma reta. Então, 3 circunferências tangentes 2 a 2 e todas tangentes a uma mesma reta. Vou denominar os raios, chamar de R1, R2 e R3. Numerei da esquerda para a direita. E o problema é mostrar que 1 sobre raiz quadrada de R2 é igual a 1 sobre raiz quadrada de R1 mais 1 sobre raiz quadrada de R3. É de dificuldade média. Dá para os nossos alunos de ensino médio acompanharem. O R2 tem que estar sozinho, porque ele é o menor. Então, 1 sobre é o maior número, são 2 números positivos, que é igual à soma dos outros 2, que são menores, porque os raios são maiores. Então, quem fica isolado é o raio da menor das 3.
Esse é um sangaku. Vou resolver rapidamente para vocês. Ele depende de um lema. Esse lema também é bem conhecido. Esse é bem conhecido da nossa geometria, das nossas aulas de geometria. Não é nada excepcionalmente difícil. Quando nós temos duas circunferências tangentes entre si e tangentes a uma mesma reta, vale a seguinte relação, que se eu pegar a distância na horizontal entre os centros, pego os dois centros, projeto na horizontal e chamo essa distância de D. A distância entre os centros é a soma dos raios, que tem um fato básico da geometria, que os raios são perpendiculares à reta tangente, lembra? Então, se eu pegar a tangente comum aqui, os dois raios são perpendiculares a ela, portanto, estão alinhados. E isso dá a distância entre os dois centros. E, se eu puxar uma reta horizontal aqui, esse ladinho pequeno aqui é o R2, que no meu desenho é o maior, menos o R1. É a diferença entre o raio grande menos o raio pequeno. Esse triângulo é retângulo, então eu vou calcular D a partir dos raios, usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo pequeno aqui. É uma conta bem básica. D ao quadrado mais esse cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado, R2 menos R1 ao quadrado, é igual à hipotenusa ao quadrado, que é R1 mais R2 ao quadrado. Desenvolvendo a expressão, nós temos o R2 ao quadrado, menos aqui o duplo produto, claro, o R1 ao quadrado, R1 ao quadrado, mais o duplo produto, de R1 e R2, e mais o R2 ao quadrado. Teorema de Pitágoras aplicado de maneira bem direta, né, nessa figura. Cancela-se R2 com R2, R1 com R1 ao quadrado, né, R2 ao quadrado e R1 ao quadrado. Sobra que o D2 é igual a menos 2R1, R2 e mais 2R1, R2, portanto um total de 4R1, R2, ou seja, o D é igual à raiz quadrada disso, que é 2 vezes a raiz quadrada de R1 vezes R2. Esse é um exercício de geometria plana que não é difícil de fazer com os nossos alunos de ensino médio. E tranquilo. Como é que a gente chega no sangaku? O sangaku poderia ter sido enunciado em termos de raiz de R1 e R2, mas eles enunciaram em termos do inverso das raízes. É para fazer uma passagem a mais e o resultado ficar mais elegante. Essa conta feita, como é que eu resolvo o problema do sangaku propriamente dito? Eu vou olhar 3 distâncias. Vou chamar essa distância aqui de D1, entre as duas circunferências, a da esquerda e a central. Vou chamar essa distância de D2, distância entre as projeções dos centros, entre a da central e a da direita. E vou chamar de D a distância entre a da esquerda e a da direita. Como essas 3 distâncias são distâncias entre as projeções horizontais dos centros de duas circunferências, vale para cada um deles essa fórmula que eu acabei de obter. Então eu vou apagar essa parte, porque eu só preciso desse resultado final. Para cada um desses pares de circunferências tangentes, eu tenho essa fórmula, porque eu aplico o que eu acabei de fazer à direita para esse par, depois para esse par e para esse par das duas maiores. Ou seja, eu sei, olhando ali, que D é igual a D1 mais D2. E para cada um deles eu tenho a fórmula de 2 vezes a raiz quadrada do produto dos raios. Então D é a circunferência 1 e 3. 2 vezes a raiz quadrada do R1 e R3. Igual D1 é com a circunferência 1 e 2. Então 2 vezes a raiz quadrada de R1 e R2.
e mais 2 vezes a raiz quadrada de 2, circunferência 2 e 3. R2, R3. E agora, acabou aqui, cancelo 2. Poderia estar isso enunciado no Sangaku, mas por que eles puseram assim? Para ficar mais elegante. E como é que eu vou dessa linha para aquela? Basta dividir tudo pela raiz quadrada do produto dos 3. R1, R2, R3. Divide cada um deles pela raiz quadrada dos 3, do produto dos 3. O que vai acontecer a hora que você divide pela raiz quadrada? A raiz quadrada que está em cima vai cancelar a raiz quadrada que está embaixo. Raiz de R1 cancela com raiz de R1, raiz de R3 com raiz de R3, e sobra a raiz de R2. 1 sobre raiz de R2. Aqui vai cancelar a raiz de R1, raiz de R2, vai sobrar 1 sobre raiz de R3. E aqui vai cancelar o R2 e o R3, vai sobrar 1 sobre raiz de R1, que é o enunciado do Sangaku. Eu quis fazer esse exemplo para vocês terem uma base bem concreta para a frase que eu falei que eu vou repetir. O nível de dificuldade dos Sangakus era bem variado e alguns eram bem difíceis. Esse não é dos mais difíceis. Tem exercício bem mais elaborado. Então olha que curioso, né? No século 17, 18, 19, os caras colocando nos templos problemas de geometria ofertados aos deuses e que, em alguns casos, a demonstração é bem mais elaborada do que isso, são várias estratégias algébricas para chegar na conclusão. E muito pouco conhecido. Eu acho uma coisa muito curiosa. E as imagens dos Sangakus muito bonitas, né? Eu mostrei algumas para vocês ao longo do vídeo e espero que vocês tenham curiosidade de procurar por outros. São muito bonitos. Legal?